Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Estamos meditando nas cartas do Novo Testamento e hoje nós encerramos a carta de Paulo a Tito. Uma carta bem pequena, nós vimos na quinta e na sexta-feira os capítulos 1 e 2 e hoje o capítulo 3. Nós já vimos na sexta-feira uma mensagem extraordinária dos versículos 11 ao 14, que é uma mensagem que traz a plenitude do Evangelho. O que é o Evangelho? E aqui, nesse capítulo 3, tem mais uma passagem que enfatiza, que complementa ainda mais o que é o Evangelho de Cristo Jesus. E nós vemos que o apóstolo Paulo termina essa carta para Tito, falando essa mensagem e encorajando Tito a permanecer, a afirmar a mensagem, a palavra da verdade e a encorajar os irmãos a viverem tudo isso. Ele fala assim, ele vai encerrando a carta ali no versículo 14, ele fala, olha, quanto aos nossos, quantos que são crentes, que eles aprendam a dedicar-se à prática das boas obras. Ou seja, coloquem em prática tudo aquilo que eles estão aprendendo. Então eu quero ler o texto, ele é longo, é quase todo o capítulo, mas é a mensagem de Deus para nós. E aí nós precisamos expor e meditar nessas escrituras. Eu quero ler com vocês dos versículos 3 até o 11. Está escrito assim: Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, o nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada. Amados, olha que mensagem, essa é a mensagem do Evangelho. Houve um tempo em que nós éramos escravizados às paixões desse mundo aqui e a uma vida má, a uma vida que manifestava maldade, inveja. Olha o que a palavra diz, éramos detestáveis e odiávamos uns aos outros. Mas quando da parte de Deus veio o nosso Salvador, manifestaram-se o que? A bondade e o amor de Deus pelos homens. Não por causa de atos de justiça por nós praticados. Não somos salvos porque merecemos. Não merecemos e não podemos fazer nada para alcançar a salvação de Deus. É graça, é favor. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. É a misericórdia de Deus, é a graça de Deus, é o favor de Deus por nós e sobre nós, que nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele mesmo derramou generosamente, ou seja, Deus não derramou só um pouquinho do Espírito Santo.
Deus derramou plenamente do seu Espírito em nós, sobre nós, para habitar em nós, por meio de Cristo Jesus, ou seja, por meio da obra completa que Jesus Cristo realizou. E ele fez tudo isso para quê? Para que justificados, ou seja, agora nós somos justos diante de Deus. Quando Deus olha para mim e para você, amados, Ele não olha para os nossos erros, Ele não olha para os nossos pecados, Ele olha para o sangue de Jesus que está sobre nós e diz: aquele é meu filho justo, aquela é minha filha justa, eles são aceitáveis a mim, não pelas boas obras que realizamos, mas por causa da obra de Cristo. Só que ele fez tudo isso por um motivo, para que nós nos tornemos o quê? Seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. E aí o apóstolo Paulo escreve: fiel é esta palavra, essa mensagem de graça, essa mensagem de favor, essa mensagem, essas boas notícias, que Jesus Cristo é a fonte de salvação para todo aquele que crê. Fiel é esta palavra, Tito, e eu quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que todo aquele que crê em Deus, aquele que crê vai fazer o quê? Vai se empenhar nas práticas de boas obras. Ou seja, amados, nós que recebemos a graça de Deus, não tem como continuarmos vivendo uma vida pecaminosa. É o que o apóstolo João vai escrever na sua primeira carta. Ele diz assim: aquele que nasceu de novo não tem como, é impossível ele viver na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Amados, o Espírito Santo habita em nós. Não significa que nós não erramos. Erramos e erramos todo dia, mas significa que o pecado não é mais confortável para nós. Todas as vezes que nós pecamos, nós ficamos desconfortáveis. Nós olhamos, isso não tá bom, não posso continuar assim. Por quê? Porque nascemos de novo, porque a graça de Deus habita em nós. Amados, a graça de Deus é Cristo Jesus. E por meio do seu Espírito, ele habita em nós. E como está escrito em 1 Coríntios 6,17, o Senhor nos uniu a ele de forma que nós somos um Espírito com Cristo Jesus. Não tem como alguém que é um Espírito com Cristo Jesus viver confortável na prática do pecado, viver uma vida na carne. É impossível. Por isso que a graça de Deus nos conduz dia após dia, numa vida que glorifica ao Senhor. Por isso que a nossa caminhada, a palavra já diz, é uma caminhada, é uma jornada, até que Cristo venha nos buscar. E nessa jornada nós somos transformados dia após dia, e nos tornamos cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus. Antes nós estávamos escravizados às paixões desse mundo. Antes nós tínhamos uma natureza meramente terrena, carnal. Mas agora que nós depositamos a nossa fé, a nossa crença naquilo que Cristo Jesus é e naquilo que Cristo Jesus realizou, nós nascemos de novo e temos o Espírito do Senhor para nos ensinar, para nos capacitar, para nos guiar, para que a nossa vida seja para a glória de Deus. Por isso, todos aqueles que creem em Deus devem se empenhar na prática de boas obras. Devem se empenhar para que essa vida seja manifestada. Como que nós nos empenhamos, amados? Não é na força do nosso braço. Sabe como que a vida de Cristo é manifestada através de nós? À medida que nós nos relacionamos com o Senhor, à medida que nós temos tempo com a palavra e tempo de oração. Nós temos vivido numa geração que corre de um lado para o outro e não tem tempo para a palavra de Deus. Amados, isso é trágico. Pessoas que são líderes na igreja, mas não leem a Bíblia todos os dias. Me desculpa, me perdoe você que não lê a Bíblia todo dia. Eu não quero que você se sinta condenado, mas eu preciso exortar você. Amado, não é possível você dizer que você não tem tempo. Eu duvido que você não tira 20 minutos do seu dia para ficar mexendo no seu celular, vendo um monte de videozinho nada a ver, ou então
vendo TV, falando nada, coisa nenhuma com outras pessoas. Pois pegue esses 20 minutos e vá ler, nem que seja 5 versículos ao dia, e ore durante esses 20 minutos. Não é possível, amados. Nós criamos desculpas para não nos relacionarmos com Deus. Nós criamos desculpas para não termos vida com o Senhor. Mas como que nós podemos manifestar a vida de Cristo? Nos relacionando, nos empenhando a vivermos tudo isso. A nossa fé não pode ser uma fé vã. A nossa fé não pode ser só da boca para fora. E cada um de nós, a palavra nos garante, lá na carta aos Romanos, cada um de nós recebeu uma medida de fé. Mas essa fé pode ser aperfeiçoada? Em Romanos diz que a fé vem por ouvir e ouvir a mensagem de Deus. Como que nós teremos a nossa fé em Cristo Jesus? O que é fé em Cristo Jesus? A nossa confiança, a nossa dependência a Cristo Jesus. Como que teremos a nossa confiança e a nossa dependência a Cristo se nós não alimentamos essa confiança e essa dependência? Como que um casamento pode ser um bom casamento se não existe relacionamento, se não existe diálogo, se não existe conversa? Mas nós fomos unidos a Cristo. Precisamos compreender isso e precisamos priorizar a palavra de Deus. Não tem como. Não tem como. Amados, é desafiador? Claro que é. É desafiador. Mas a gente precisa ter a ousadia e a coragem de dizer, eu sei o que é prioritário para minha vida. Tem coisas que, vou sentar aqui, relaxar um pouquinho, vou assistir. Não vou mais assistir um filminho, não tem isso. Eu quero me relacionar com o Senhor. O Senhor é a minha prioridade. Sabe, nós achamos que o nosso descanso é sentar no sofá e relaxar. Nós encontramos verdadeiro descanso ao nos relacionarmos com Deus, a nos relacionarmos com a sua palavra. Aí eu encorajo você. Eu encorajo você que às vezes se sente cansado, que às vezes tem uma vida frenética e diz, eu não tenho tempo. Eu encorajo você a tirar 20 minutos do seu dia e a se relacionar com a palavra de Deus e a orar. Se você fizer isso por um mês, eu duvido que você não vai querer aumentar esse tempo e vai dizer, não, eu preciso tirar alguma outra coisa do meu dia, porque eu preciso de mais tempo com Deus. Eu preciso de mais. Amados, quando nós nos enchemos de Deus, o nosso dia fica mais tranquilo. Nós recebemos uma capacitação que é sobrenatural para resolver os problemas do dia a dia. Mas e se nós não nos rendemos a esse relacionamento? Queremos viver um evangelho que é só do domingo na igreja? Não tem como. Não tem como, amados. Eu encorajo vocês a se relacionarem com a palavra de Deus, a terem uma vida de intimidade com o Senhor, a terem uma vida com Cristo Jesus. A palavra de Deus é viva, é poderosa, é eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes. Ela adentra o nosso interior, dividindo alma de espírito. Isso significa que ela é poderosa para trazer discernimento a nós, para dizer, isso aqui é espiritual, isso aqui é carnal, eu não quero isso daqui para minha vida. É a palavra de Deus que faz isso em nós. Nós não temos discernimento espiritual muitas vezes porque não nos relacionamos com a palavra. É a palavra que nos dá esse discernimento, que gera em nós esse discernimento. Eu encorajo você. Não dê desculpas. Pare de dar desculpas. Não diga que você trabalha demais, que você tem família, que você tem filhos, que não tem tempo e que você não consegue ler a palavra todos os dias. Tire 20 minutos do seu dia. Reorganize a sua vida. Reorganize o seu dia a dia. Eu tenho plena convicção que é capaz de você encontrar 20 minutos. Não é possível que você não pode encontrar 20 minutos, nem que você tire do seu sono. Durma 20 minutos a menos, mas medite na palavra. Ouça a palavra. Amados, nós temos aí aplicativos com a Bíblia em áudio. Se você não consegue, indo para o seu trabalho, fazendo alguma coisa, tá tomando banho, pois coloque a palavra.
ouça a palavra. Amados, precisamos nos encher com a palavra de Deus. A palavra é vida. A palavra é vida. É nessa palavra que se revela a graça de Deus. É nessa palavra que nós encontramos poder para viver nesse mundo. Eu encorajo você a viver assim, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua verdade. Muito obrigada pela tua mensagem. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós possamos compreender que nós não somos desse mundo aqui, que esse mundo é passageiro, que nós somos peregrinos aqui, Senhor. Pai, eu oro para que eu e os meus irmãos possamos compreender o que é prioridade para a nossa vida. Ah, Senhor, eu oro para que os meus irmãos que têm se sentido desanimado, que não têm tido, que eles dizem que não tem tempo para ler a palavra, para orar. Ah, Senhor, injeta um ânimo novo neles, Senhor. Por favor, Pai, que eles compreendam que eles dependem de Ti. Que eles compreendam que não existe vida sem Cristo, não existe vida sem a palavra, que é a Tua palavra que nos transforma, que nos cura, que nos liberta, que nos capacita. Que não existe vida sem relacionamento contigo, que não existe vida sem oração. Ah, Pai, que os meus irmãos compreendam isso em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor ilumine a mente e o coração deles. E eles rendam-se a uma vida de intimidade com o Senhor. Todos os dias, Pai. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.